Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. A pedidos, trazendo para vocês as meinhas de ponto falso tricô de 0 a 3 meses. Essas meinhas, como já coloquei nos outros vídeos, elas ficam muito bonitinhas, são bem quentinhas e também bem elásticas, se amoldam bem ao pé do bebê. Nesse vídeo, de 0 a 3 meses, eu tô trazendo aqui uma que é um pouquinho menor. Essa tem 9 centímetros e essa aqui em torno de 8, 8,5. Se você quiser diminuir essa meinha de 0 a 3 meses, na hora que você for marcar aqui os pontinhos para iniciar o calcanhar, basta que você diminua a quantidade de pontos que você vai deixar aqui para o biquinho, tá? Deixe aqui em torno de 13 pontos, é mais do que suficiente e não precisa mexer na altura não. Basta tirar aqui uns 2 pontinhos do calcanhar, que ela já vai reduzir e ficar um pouquinho menor para um bebê bem recém-nascido, tá? Quanto ao enfeite, isso é pessoal de cada um, mas no mercado você tem diferentes opções, porque hoje em dia tem muito botãozinho bonitinho, muito chaton que vocês podem utilizar. Olha, a gente tem florzinhas, nuvens de diversos formatos e tamanhos, ursinhos, chatons de borboleta, chatons de coração. A decoração é livre e as opções são muitas, tá? Aqui nesse tem um barquinho, aqui um coração de patchwork em formato de coração, aqui tá com um passarinho. Você também pode optar por uma outra forma de decorar. Nessa outra meia aqui, olha, eu fiz um bordadinho com 3 florzinhas. Como eu já disse a vocês, para essas meias eu utilizei o fio ABC e a agulha de 4 milímetros. Nessa aqui mescladinha, usei o BB Comfort. Também dá certo, viu? É um fio também muito gostoso de trabalhar e as meinhas também ficam muito bonitas. Aproveitando para lembrar a vocês que eu fiz essa meinha aqui e tô trazendo também o gorrinho para fazer conjunto com ela. Assim que eu terminar de editar aqui, eu disponibilizo o vídeo para vocês. Se vocês estão gostando das propostas que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar suas sugestões, seus comentários e suas dúvidas. Na medida do possível, eu vou respondendo e atendendo a todos vocês, com o maior prazer. Mas até lá, vem comigo! Para começar essa meinha de ponto falso tricô no tamanho de 0 a 3 meses, que inclusive foi pedido aqui no canal, eu fiz 36 correntinhas. Essas 36 correntinhas estão medindo 18 centímetros. Lembrando que eu estou trabalhando aqui com o fio ABC e uma agulha número 4. Eu gosto de um fiozinho mais grosso para fazer essas meias, tá? Feitas essas 36 correntinhas, eu vou fazer mais uma para subir. Como nas outras, vou virar aqui esse cordãozinho e aqui atrás, ó, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos essas alcinhas que ficam por trás do ponto. Cada ponto tem uma alcinha aqui atrás. É nessa alcinha que a gente vai trabalhar essa primeira carreira. Não é aqui na frente não, tá? Vocês virem a correntinha que vocês vão ver essas alcinhas aqui. Pois bem, então, já tinha feito a correntinha para subir. Vou trabalhar aqui 36 pontos baixíssimos. Essa, inclusive,
esse cordãozinho aqui a gente não pode apertar, porque senão fica muito difícil de pegar aqui atrás. Essa primeira carreira, como eu sempre digo, ela é enjoada de fazer, mas com um pouquinho de paciência, é só ela. A gente vai pegando aqui atrás e vai fazendo pontos baixíssimos. Sem apertar, só puxa e passa aqui pela correntinha. Não aperta, não. Vou trabalhando assim, até completar aqui os 36 pontos. Ou seja, chegar aqui nesse finalzinho. Fiz aqui os 36 pontos. Aconselho vocês a ter um papelzinho aí do lado, um marcador, alguma coisa para ajudar a contar as carreiras. Porque como a gente está trabalhando com pontos baixíssimos, às vezes fica muito difícil da gente saber onde está. Então, se você parar seu trabalho, anote a carreira em que você está, para não se perder. Até porque nessas partes retas é mais fácil. Mas quando a gente está ali na parte que a gente está trabalhando, os aumentos ou diminuições de calcanhar, fica mais difícil e a gente pode se perder, tá? Então, fiz essa primeira carreira, vou começar a trabalhar a segunda. Para a segunda carreira, faço uma correntinha para subir, viro meu trabalho e vou começar a trabalhar nessas correntinhas, nessa correntinha aqui da parte de fora. Eu não pego as duas, eu só pego essa aqui. Puxo meu fio, ponto baixíssimo. Vou para a próxima e faço a mesma coisa. E vou caminhando assim. Nessa segunda carreira, eu vou descer com os meus pontos até antes dos últimos 4, porque os 4 aqui de baixo eu não vou fazer. Então, aqui eu vou descer 32 pontos. Vou fazer os meus aqui. Cheguei aqui ao fim da segunda carreira e ainda ficaram faltando esses 4 pontinhos aqui que eu não vou fazer. Vou fazer uma correntinha, vou virar e nessa terceira carreira subo com os mesmos 32 pontos. Um ponto para cada ponto de base. É só subir aqui até chegar lá no finalzinho. Terminada a terceira carreira, correntinha para subir. Vou virar meu trabalho e vou descer a quarta carreira. Continuo trabalhando um ponto sobre cada ponto desse de base aqui, até chegar aqui no finalzinho, aonde eu vou retomar 2 pontos. Vou descer essa carreira e aqui eu volto para a gente retomar esses 2 pontos. Chegando aqui ao finalzinho da quarta carreira, eu chamo a atenção para vocês o seguinte: olha, parece que eu terminei, mas não terminei não. É por isso que eu sempre tenho aqui uma agulha auxiliar. Uma agulha de tricô, uma agulha de tapeceiro, um ferrinho. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui esse último ponto? A argolinha dele, ó, ela tá bem escondidinha aqui. Então, eu não posso esquecer esse ponto aqui não, tá? Ele é danado para se esconder, mas a gente tem que pegar ele. Chego aqui e faço esse ponto. Agora eu falei para vocês que a gente tem que retomar esses 2 aqui. Se eu sair daqui de cima, direto aqui para baixo, vai fazer um buraco aqui, que às vezes algumas meias têm. Eu não gosto muito desse buraquinho, não. Então, o que que eu faço? Nessa carreira aqui de baixo, ó, que a gente terminou, se a gente olhar aqui, tá vendo aqui que tem uma alcinha da virada do ponto?
a gente puxa aqui com esse ganchinho ou com a sua agulha, retoma aqui o ponto, passa a agulha aqui dentro dessa argolinha, aí vai lá no ponto que a gente quer, pega a alcinha e puxa o fio. Fica com 3 na agulha. E aqui a gente tira esses 2 pontos. Isso vai impedir que forme aquele buraco. Ainda tenho que pegar mais um aqui. Pronto. Retomei esses 2 pontos. Correntinha para subir. Vou virar o meu trabalho e vou subir essa 5ª carreira com 34 pontos. Um ponto para cada ponto de base, até chegar lá em cima. Chegando aqui no topo da 5ª carreira, acontece a mesma coisa que acontece lá embaixo. Olha aqui. Eu tenho aqui este ponto, que é o ponto 33, e o ponto 34, ou seja, o último ponto aqui, ó. Tá vendo aqui? Nem aparece a tal da argolinha, olha. Olha ela aqui. Tá vendo? Tomem cuidado nesses pontos que ficam por último, porque a tendência dele é sempre se esconder e a gente perde com facilidade. Correntinha para subir. Vou virar e vou descer a 6ª carreira. Vou fazer a mesma coisa que fiz quando eu desci aquela outra. Vou vir até aqui e vou retomar esses 2. Então, ponto sobre ponto, até chegar lá no bico. Desci meus pontos, vou retomar os 2 últimos. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui o meu ganchinho, achar aqui essa laçada, dar uma afofada nela aqui, para passar minha agulha. Retomo aqui meu ponto, passo a agulha dentro dessa laçada, vou buscar lá o meu pontinho, vou laçar 3 na agulha e tiro por dentro desses 2. E aqui, o último ponto. Cheguei aqui no biquinho. Correntinha para subir. Tenho de novo aqui 36 pontos para subir aqui até esse caninho. Ponto sobre ponto até chegar lá na ponta. Essa aqui que a gente está subindo é a 7ª carreira. Terminei aqui a 7ª carreira. Tá aqui. Com essa 7ª carreira, nós retomamos todos aqui aqueles pontinhos e fechamos aqui essa primeira parte aqui do bico da nossa meia. Agora, vamos trabalhar aqui a parte reta do peito do pé, antes de voltar para fazer essa diminuição. Então, terminada essa 7ª carreira, vamos fazer 4 carreiras de ida e volta com esses mesmos 36 pontos. Serão as carreiras 8, 9, 10 e 11. Façam aí que eu vou fazer as minhas aqui. Terminei aqui as 4 carreirinhas que a gente estava fazendo, de 8, 9, 10 e 11. Para quem se perdeu aí ou esqueceu de anotar a carreira que estava, eu vou ensinar vocês a contar aqui com o nosso trabalho pronto. Eu vou pegar aqui um marcador, vou vir aqui. Essa primeira fileira aqui de correntinhas, a gente não conta, porque aqui são aquelas correntinhas iniciais que a gente começou. Para a gente contar esse trabalho, a gente tem que contar os gominhos, Cada gominho desse aqui equivale a 2 carreiras.
Então, eu chego aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2, 10. E estou ainda aqui, ó, com mais uma carreirinha aqui. Essa aqui é a carreirinha 11. Ela só vai ser formada, o gominho aqui, quando eu tornar a descer aqui. Então, para quem se perdeu, conte os seus gominhos, veja quantos você tem. Cada um equivale a 2 carreiras, tá? É assim que a gente conta. Terminada aqui essas carreiras, vamos começar o outro biquinho aqui, a fechar esse outro biquinho do lado de cá, do peito do pé. Vou fazer a carreira 12. Eu vou descer aqui com pontos baixíssimos e não vou fazer os 2 últimos. Então, vou descer com 34 pontos. Para essa carreira 12, então, vou subir minha correntinha, virar o meu trabalho e descer com 34 pontos. Um ponto para cada ponto de base. Até chegar lá no biquinho. Cheguei aqui. Fiz 34 pontos e não fiz esses 2 últimos. Correntinha para subir. Viro o trabalho e vou fazer a carreira 13. Vou subir esses mesmos 34 pontos. Até chegar lá no topo. Terminada a 13ª, correntinha, viro meu trabalho e vou dar início à carreira de número 14. Vou descer aqui e também vou parar aqui, porque não vou fazer os 2 últimos. Serão 32 pontos. Um ponto sobre cada ponto de base. Feita a carreira 14, não fiz os 2 últimos, correntinha para subir, viro e vou fazer a carreira de número 15. Eu retorno aqui com todos esses pontinhos até chegar lá no topo do caninho. Essa é a 15ª. Terminei a 15ª, correntinha, vou virar meu trabalho e vou descer. Ponto sobre ponto. Essa aqui é a carreira de número 16. Eu vou descer e vou retomar todos esses pontos. Quando eu chegar aqui, eu volto para a gente fazer essa parte aqui. Cheguei aqui, tô descendo a carreira 16, vou retomar meus pontos. Venho aqui, localizo a alcinha aqui, ó. Puxo ela um pouquinho. Passo minha agulha dentro dela. Pego meu ponto aqui embaixo, 3 na agulha. Tiro 2. Ainda tem um ponto aqui. Retomei esses 2. Ainda tenho mais 2 aqui embaixo. Torno a pegar minha agulha. Venho aqui. Dou uma fofada na alcinha. Passo minha agulha aqui dentro. Pego o pontinho aqui. Puxo meu fio. Novamente 3 na agulha. Tiro 2. E ainda tem um pontinho aqui atrás. Fechado aqui o biquinho, vou subir a 17ª carreira,
retomando todos esses pontos aqui. Então, 17ª, 36 pontos. Ponto sobre ponto, até chegar lá em cima no cano. Terminei a 17ª carreira e o peito do pé dessa meia tá pronto. O biquinho também tá aqui. Agora eu tenho que marcar aonde eu vou fazer o calcanhar. Pego o marcador. A contar aqui do cano, eu vou contar 22 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tá aqui. Se eu contar aqui do bico, esse marcador tem que estar no ponto 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Tá aqui. Esse marcador, depois que a gente coloca, a gente não tira mais até o final da meia, tá? Ele vai acompanhar a gente carreira por carreira, porque é nele que nós vamos fazer os nossos aumentos e diminuições do calcanhar. Então, esse ponto eu não posso mais perder. Se eu perder, depois ele fica muito difícil da gente encontrar. Para que isso não ocorra, principalmente para quem está começando a trabalhar com essas meias, eu faço aqui uma marcação dupla. Pego aquela canetinha que apaga com calor, venho aqui nesse ponto e também dou uma marcadinha nele aqui. Um secador de cabelo, depois apaga isso aqui, tá? Bom, então, essa foi a carreira 17. Vou começar a carreira 18, correntinha para subir e vir o meu trabalho. Nessa carreira 18, eu vou descer aqui com 21 pontos até chegar aqui antes do meu marcador. Ponto sobre ponto serão 21. Vou descer. Desci os 21 pontos. Tô aqui no meu marcador. Vou tirar. E aqui nesse ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos. A gente vinha pegando só uma perninha. Eu agora tenho que pegar as duas aqui, ó. Tá? Puxo o meu fio. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar. O segundo e o terceiro. Fiz aqui um aumento de 3 pontos. Esse ponto aqui do centro, eu torno a marcar. E boto o meu marcador. Esse é aquele pontinho que eu disse para vocês que a gente não pode perder. Mas esse marcador vai andando, porque a gente vai fazendo aumentos aqui e ele vai se deslocando. É por isso que a gente marca. Eu marco aqui 2 vezes até. Agora eu vou descer. Fiz 21. Daqui até aqui, eu vou fazer 10 pontos. Eu não vou fazer os 4 últimos. Então, venho aqui. Cuidado para você não perder esse ponto que tá aqui, bem no cantinho aqui, depois desse aumento. Puxo o meu fio, volto a trabalhar só na perninha de trás e vou fazer 10 pontos aqui. Fiz os 10 pontos e não faço os últimos 4. 1, 2, 3, 4. Venho aqui, correntinha para subir, viro o meu trabalho. Agora eu vou subir aqui, eu tinha descido 10. Tenho que ir até aqui antes do marcador. Então, vou subir 11 pontos.
um para cada um. Ponto sobre ponto, até chegar no marcador. Cheguei no marcador, fiz os 11 pontos, vou tirar ele aqui. Nesse ponto, torno a fazer 3 aumentos, pegando as 2 alcinhas. 1, 2 e 3. O ponto do centro, eu torno a marcar. Aqui. E boto o marcador. Vou subir aqui. Estamos na carreira de número 19, com 22 pontos. Não esqueça esse que fica aqui no cantinho. E vou subindo, até chegar lá no topinho. Terminei a carreira 19, correntinha para subir, vou virar. Nessa carreira 20, eu vou descer 23 pontos até chegar aqui, antes do meu marcador. Então, serão 23 pontos baixíssimos. Fiz os 23 pontos, vou tirar meu marcador e tornar a fazer um aumento de 3 pontos, pegando as 2 alcinhas ali, daquele ponto. 1, 2 e 3. Torno a marcar aqui o ponto do meio, boto meu marcador. Vou descer aqui 12 pontos e vou retomar 2 aqui. Vou descer primeiro aqui os 12. Fiz os 12 pontos, vou retomar 2. Venho aqui, puxo aquela alcinha aqui da carreira anterior, passo minha agulha dentro dela e vou buscar aqui o primeiro. 3 na agulha, tiro 2. Ainda tenho que pegar mais um, pego o segundo. Correntinha para subir e vou virar meu trabalho. Nessa carreira 21, vou subir aqui com 15 pontos baixíssimos. Ponto sobre ponto. Vão ser 15. Subi os 15, tiro o meu marcador, torno a fazer aqui um aumento de 3 pontos, pegando as 2 alcinhas. 1, 2 e 3. Marco o ponto do centro, boto meu marcador e subo com 24 pontos baixíssimos até chegar aqui. Terminada essa carreira 21, vamos para 22. Correntinha, viro meu trabalho, ponto sobre ponto e começo a descer. Até aqui, antes do meu marcador, vão ser 25 pontos. Feitos os 25 pontos, tiro o meu marcador e vou fazer o meu último aumento de 3 pontos. Pego as 2 alcinhas e aqui dentro 3 pontos baixos.
Apesar desse ser o último aumento, eu continuo marcando aqui, porque esse marcador vai continuar com a gente aqui pela parte reta. Porque quando eu for fazer as diminuições, eu tenho que fazer no mesmo lugar em que eu fiz esses aumentos aqui. Senão vai dar diferença. Nessa carreira 22, terminado aqui, eu vou fazer todos esses pontos até aqui na ponta e vou retomar aqui. Serão 16 pontos baixíssimos até aqui, antes de eu retomar esses dois aqui. Vou fazer, então, meus 16 pontos baixíssimos. Só ponto sobre ponto até chegar ali na pontinha. Feitos os 16 pontos, torno a puxar aqui a minha alcinha. Passo minha agulha dentro dela e vou buscar meu pontinho. Lacei 3 na agulha, tiro 2. Ainda tenho um aqui escondidinho. Fechei. A nossa meinha tá assim. Terminados os nossos aumentos e fechado aqui o bico, eu agora vou trabalhar 5 carreiras de vai e vem. Serão as carreiras 23, 24, 25, 26 e 27. Para poder depois começar a diminuir aqui o calcanhar. Então, façam aí essas 5 carreiras e a gente retorna. Fiz minhas 5 carreirinhas, lembrando a vocês que carreirinha reta, a gente só trabalha por aquela alcinha da parte de trás. 2 alcinhas só quando a gente está fazendo aumentos ou diminuições. Então, eu tô aqui na carreira 27. Vou para a carreira 28. Vou retomar aqui meu ponto. Correntinha para subir. Viro meu trabalho. E vou descer a carreira de número 28. Essa carreira de 28 também vai ser uma carreirinha reta, tá? Mas não vou fazer os últimos 4 pontos aqui da pontinha. Então, vou descer com 42 pontos baixíssimos. Vou descer os meus. Terminei essa carreirinha aqui, a carreirinha de número 28, e não fiz os últimos 4 pontos. 1, 2, 3, e olha o quarto aqui escondidinho, tá aqui. A partir daqui, a gente vai começar a diminuir aqui o outro calcanhar. Então, correntinha para subir, viro o meu trabalho e vou para a carreira 29. Nessa carreira 29, vou trabalhar aqui 14 pontos baixos. Um ponto para cada ponto aqui de base. Feitos esses 14 pontos, eu tô aqui, parei aqui, um antes do marcador, porque aqui a gente vai começar a diminuir. Para diminuir, é uma diminuição simples de 3 pontos. Pego aqui as 2 alcinhas desse primeiro ponto, as 2 aqui do pontinho que está marcado, e as 2 depois dele. Fiquei com 4 laçadas na agulha. Agora, vou tirar tudo junto. Esse ponto aqui, eu tenho que tornar a marcar, porque eu não posso perder ele, não.
Venho aqui, marquei, botei meu marcador. Vou subir com 25 pontos. Agora, vocês tenham cuidado, por quê? O ponto que eu tenho que pegar é esse aqui. Mas se você fizer assim, puxar, parece que você tem essa alcinha aqui para fazer. Não tem, não. Essa alcinha aqui é do ponto que você acabou de diminuir. É essa aqui do lado, tá? Então, pego aqui e subo com 25 pontos. Até chegar lá no topo do cano. Feita essa carreira 29, vamos para 30. A gente está quase terminando. Correntinha para subir, vou virar. Eu subi com 25. Vou descer aqui com 24, porque eu tenho que parar um antes do marcador. Esse ponto aqui também vou diminuir. Então, daqui até aqui serão 24. Venho aqui e continuo trabalhando ponto sobre ponto, até chegar ali. Feitos os 24 pontos, tiro meu marcador e outra diminuição aqui de 3 pontos. Aqui nesse ponto, 2 alcinhas, puxo minha laçada. No ponto que tá marcado, puxo outra. No ponto que tá do lado dele, também as 2 alcinhas, puxo a minha laçada. 4 na agulha, fecho tudo junto. Fechei, marquei, botei meu marcador. E vou descer aqui 13 pontos até chegar aqui. E vou retomar 2 aqui na ponta. Lembrando que não puxa pra cá não, tá? Cuidado, preste bem atenção qual é o ponto que você diminuiu. É o ponto do lado. Então, aqui eu vou descer com 13 pontos. Até chegar ali naquela ponta. Desci os 13 pontos. Vou puxar aqui aquela laçadinha que a gente já tá acostumada. Retomo aqui meu ponto. Passo a minha agulha dentro dessa laçada e vou lá embaixo buscar meu fio. 3 na agulha, passo 1 por dentro dos outros 2. E faço mais um aqui. Correntinha para subir. Posso virar o trabalho. Vou para a carreira 31. Vou subir aqui 14 pontos. Até aqui, antes desse penúltimo ponto. Serão 14 pontos até lá. Só ponto sobre ponto. Cheguei aqui, o do marcador, o que tá antes e o que tá depois, outra diminuição de 3 pontos. Venho aqui, pego as 2 alcinhas, puxo meu fio. No pontinho que tá marcado, também puxo o fio. E no que tá do lado dele, novamente, 4 na agulha e tiro tudo junto. Quanto mais apertadinho vocês conseguirem fazer essa diminuição, mais bonitinho fica, viu? Não dê muita folga nesses pontos aqui não, para não ficar feio. Marquei e vou subir 23 pontos até aqui. Tomando cuidado para não pegar o ponto que eu acabei de diminuir, que é esse aqui, ó. Esse aqui tá diminuído. É esse aqui, ó. Então, subo com 23 pontos. Terminada essa carreira 31, vamos para 32. Correntinha para subir,
e viro o trabalho. Vou descer aqui com 22 pontos até chegar aqui. Só ponto sobre ponto. Vou fazer. Feitos os 22 pontos, mais uma diminuição. Tiro o marcador e 3 pontos que eu vou aqui diminuir. Primeira laçada, segunda, e a terceira tá aqui e tá apertada. Mas a gente pega. Peguei. Ó, 4 na agulha. Tiro tudo junto. Marquei e boto lá o meu marcador. Vou descer com 13 pontos até aqui e vou retomar esses dois. Vou fazer os 13 aqui. Fiz os 13 pontos, vou puxar a minha alcinha para poder retomar aqueles 2 pontos que estão faltando aqui. Passei aqui dentro da alcinha que eu puxei, 3 na agulha, tiro 1 por dentro dos outros 2. E vou fazer meu último pontinho aqui. Terminei aqui a carreira 32. Correntinha para subir, viro o trabalho e faço aqui até chegar aqui 14 pontos baixíssimos. Só ponto sobre ponto. Vão ser 14. Cheguei no marcador. Vou fazer a minha última diminuição. Tirei aqui. Uma laçada. A segunda. E a terceira aqui. Puxei tudo junto. Agora eu não preciso mais marcar não, viu? Porque eu não tenho mais diminuição. É só ponto reto. Vou subir fazendo 21 pontos. Já fiz 2, o terceiro, e vou até lá em cima. Agora, eu vou descer a carreira 34 e vou subir a 35 com os 36 pontos. Serão 2 carreiras de 36 pontos. Então, começo aqui e vou descer. Façam aí essas 2 carreiras, a de número 34 e de número 35. Terminada essa carreira 35, a nossa meinha tá pronta. E ela ficou assim. Ó, aqui é o buraquinho do calcanhar e ela vai fechar aqui na lateral. Pra gente costurar essa meinha aqui, vocês deixem um fio bem comprido. Eu costumo medir assim. Venho aqui, meço aqui 2 vezes, dobro esse fio e ainda dou uma pequena folga aqui nele, tá? Essa meinha pede muita linha para ser costurada. Para fechar essa meinha aqui, até já comecei aqui, prendi o fio aqui, tô com o meu fiozinho, o fiozinho tá aqui nesse ponto, eu venho aqui, volto no ponto onde eu saí. Esse aqui é o fiozinho que a gente tem que arrematar depois. Aqui, venho no de baixo, no pontinho de baixo, volto para onde eu saí. Essa costura aqui é só um vai e volta. Volto aqui aonde eu saí. Agora pego o de baixo, volto aqui
aonde eu saí e vou caminhando assim. É um zigue-zague. Vai lá, vem cá. Ó, vai ficando assim, vai fechando. Se a gente virar aqui pro direito, olha, vai juntando aqui, vai ficando bem bonitinho. Quando vocês forem fechar, é só vocês fazerem o seguinte. Pega aqui. Observa aqui a costurinha que você tem. Junta assim o outro lado e você vai ver aonde você vai formar uma nova fieirinha, como eu tô fazendo aqui, ó. Como tá fazendo aqui em cima, tá vendo? Eu tô pegando as alcinhas e tô juntando aqui. Olha do outro lado e observa a mesma coisa, aonde você tem que pegar para ficar mais bonitinho. Essa costura é uma questão pessoal. Eu fecho dessa forma, tá? Minha linha tá aqui, meu ponto de baixo tá aqui, volto aqui. E eu sempre dou uma observada, porque às vezes, a depender da quantidade de carreiras e como a gente termina, às vezes dá uma alteraçãozinha e a gente tem que adaptar a nossa costura, tá? Eu tenho uma meinha dessas aqui, que de um lado eu pego um e do outro eu pego dois. Nessa aqui, eu tô pegando só um de cada lado para dar certo. A gente testa, vê como é que a costura fica mais bonita e vai fazendo. Agora, o princípio é o mesmo. A minha linha saiu aqui, entro no ponto de baixo e volto no ponto aonde eu saí, aonde eu comecei, tá? Ó, saí aqui, venho pro ponto de baixo, volto aqui aonde eu estava. Esse aqui é o princípio. Agora, se na hora que a gente fecha, a gente tá pegando uma ou duas correntinhas, depende muito às vezes da quantidade de carreiras que a gente fez, de como fechou, para isso aqui dar certinho. Eu sempre faço um pedacinho, vejo se tá certo, se tá bonitinho. Se tiver bonitinho, eu continuo e tá tudo resolvido. Olho sempre do outro lado para ver também se tá bonitinho. A gente tem que olhar, porque um pezinho a gente fecha para a direita, o outro pezinho a gente fecha para o lado esquerdo. Então, a costurinha também tem que ficar bem bonitinha. Por isso que eu recomendo vocês olharem aí e deixarem um fio comprido, porque nessa brincadeira da gente vem no de baixo, volta onde estava, vem no de baixo, volta onde estava, esse tipo de ponto, ele come muita linha, tá? Então, vocês vão ver que quando a gente for fechar aqui o biquinho, vai ter pouquinha linha. Eu vou continuar costurando aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Fechei a meinha. E agora, vou fechar o bico. O bico aqui, você tem duas opções. Tem gente que gosta do bico quadradinho. Se gosta do bico quadradinho, é só fechar, arrumar aqui o pezinho bem arrumadinho aqui, né? E fechar pra lá e pra cá. Eu vou franzir esse biquinho aqui, para ele ficar bem fechadinho. Então, pego aqui e vou passando minha linha aqui, minha agulha, por dentro dessas argolinhas que ficam aqui na ponta, ó. Vou passando aqui. E vou fazer um franzido aqui nessa ponta. É só você ir pegando aqui essas argolinhas com cuidado. Vai pegando e vai dando a volta aqui nesse bico.
cheguei aqui da onde eu saí, já posso franzir. Chego aqui e puxo. Ele vai fechar. Boto meu dedo aqui por dentro. Cuidado para não puxar com muita força, para não arrebentar a sua linha aí. E agora, continuo caminhando aqui por dentro para firmar essa pontinha. É só você ir passando por aqui. Ó. E dando mais algumas voltinhas. Pronto. Já dei aqui mais uma volta com esse fio aqui por dentro. Aqui agora eu vou arrematar. Normal, como a gente faz. Vou lá. Dou um nozinho, ó, bem apertadinho. E torno a passar meu fio aqui por dentro desses pontos, para esconder a ponta. Só para que ela não escapulir aqui e fica feio. Retornei aqui, aqui eu já posso cortar meu fio. Essa meinha aqui tá pronta, tá? Vou arrematar esse aqui também. E aqui, é só a gente dobrar aqui. E ela tá assim. Viu como tá bonitinha? O nosso par de meinhas está pronto. Tá aqui. Fica muito bonitinho, tá? Gosto muito porque ela é bem elástica. Se amolda a qualquer pezinho de bebê, do mais magrinho ao mais gordinho. E ela é bem quentinha. E fica também bonita em outras opções. Eu tenho essa aqui, olha, de recém-nascido, que é até menorzinha, só tem 8 centímetros, foi feita naquele fio Bebê Conforto mesclado. Era um restinho que eu tinha aqui e fiz essa amostra. Olha como é que ela fica bonitinha. Aqui, ela no azul, ó, para um menininho. Também fica muito gostosa. E essa era uma meinha que eu estava devendo aqui no canal, porque tinham me pedido de 0 a 3 meses. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, suas dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo e atendendo todos vocês. Nos vemos na próxima.